Sabe aquela placa do início? Sim. Vamos sentar, né, Pedro? Eu estou mudando de casa. Eu não tenho dúvida. Quer dizer, isso aqui... É lindo. Eu já estava. Mas aí eu resolvi... Minha filha da parece uma pessoa querendo falar no apartamento. Assim, eu já tinha desistido. E aconteceu. Aí eu tenho até semana que vem para poder terminar de mudar. Essa semana eu estou vindo aqui lá assim, da universidade, e volto para ter para botar casa. Suas filhas vieram? Hã? Suas filhas vieram? Elas moram aqui? E elas estão animadas? Não, estou animadíssima. As pessoas estão divertidas de quando eu morava em Brasília, quando eu tinha na conta de casa para morar no Maranhão. Aí eu tive que ir lá para Maranhão. Ó, ao nosso presidente. Desse sobreviveu ao trânsito de Belo Horizonte. Mas quem vem no Rio. Senhoras e senhores, boa noite. Inicia-se neste momento o seminário Cooperação Judiciária, Direitos Fundamentais e Compliance. Reflexões sobre o Acordo Birregional Mercosul-União Europeia. Compõe a mesa de honra Suas Excelências as senhoras e os senhores. Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Desembargadora Federal Mônica Cifuentes. Vice-diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Desembargador Federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Presidente Nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros, Dr. Sidney Limeira Sanches. E o advogado Dr. Fábio Bockmann.
A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região agradece a presença das autoridades presentes e a participação de Suas Excelências, as senhoras e os senhores magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, professores, servidores e a participação das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo Teams. Neste momento, fará uso da palavra o vice-diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Boa noite a todos e a todas. É uma imensa satisfação e alegria estarmos aqui. Eu cumprimento a minha presidente Mônica Cifuentes, doutor Sidney Sanches aqui, doutor Fábio, é uma honra tê-los. E quero apenas expressar a alegria da Escola de Magistratura Federal em realizar este evento em parceria com o IAB, um evento de porte internacional, com palestrantes da magistratura nacional, da magistratura internacional, advogados, professores. Este evento, mas para uma série de frutos acadêmicos e de pesquisa que podemos estabelecer nos próximos meses. Eu não vou me delongar muito, temos um palestrante à espera, que com certeza terá muito mais a nos ensinar, e eu devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiro, Dr. Sidney Limeira Sanches. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, antes de saudar a mesa, eu me permito uma desculpa pública pelo atraso de 15 minutos em razão não só do trânsito, mas, enfim, de um outro compromisso que me ocupou no final da tarde. Então, presidente Mônica Cifuentes, me perdoe, não foi voluntário. Bom, mas eu saúdo o doutor Pedro, doutor Fábio Bockmann e a presidente do TRF6, a desembargadora doutora Mônica Cifuentes, que é honra também para nós integrar o quadro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Para nós, no Instituto, a possibilidade de estabelecer uma parceria com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região repete o que o Instituto vem tentando estabelecer com a magistratura, quer dizer, um diálogo profícuo, um diálogo que venha a trazer toda a pluralidade da discussão jurídica existente. O Instituto, para aqueles que não conhecem ainda, estão todos convidados a conhecer o Instituto através das nossas redes. Esse ano completa 180 anos e tem características de ser uma casa de juristas. Não temos somente advogados associados, mas também membros da magistratura, membros da advocacia pública, o que confere ao Instituto a possibilidade de uma discussão muito plural com relação aos inúmeros temas do direito. E a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, discutindo essa indefinida parceria do Mercosul com a União Europeia, vem muito ao encontro do trabalho que o Instituto faz, não só no âmbito nacional, como também no âmbito internacional. O Instituto integra as principais entidades da advocacia no ambiente internacional, inclusive aqui temos a perspectiva, né, de um evento em novembro com a Federação Interamericana de Advogados, enfim, e o tribunal será devidamente convidado para entregar esses debates, onde as questões envolvendo o direito internacional estarão muito presentes. O Dr. Cláudio Pinho, aqui presente, enfim, que será um dos palestrantes do seminário, vem participando desse trabalho que nós estamos fazendo de
estabelecer essa conferência internacional, será a 59ª Conferência Internacional da Federação Interamericana de Advogados, a FIA, da qual o Instituto é sócio fundador, e lá teremos temas variados envolvendo o papel da advocacia no ambiente internacional, mas também na defesa do Estado Democrático de Direito, e as questões envolvendo as relações internacionais estarão presentes. Então, doutora Mônica, já fica aqui o convite para que Vossa Excelência participe aí dos nossos debates. Será muito importante contar com a participação do TRF6. O tema que traz, eu prometo não me alongar, mas o tema que nos traz nesses 2 dias de seminário é extremamente atual, e eu entendo a preocupação da presidente do tribunal em trazer essa matéria à discussão, não só pela afeição que ela tem nas questões do direito internacional, mas também pela importância que o acordo envolvendo o Mercosul e a União Europeia implica para diversos setores da sociedade brasileira e, sobretudo, da comunidade sul-americana. Então, evidentemente, estamos no momento de estabelecer uns ajustes num texto que foi inicialmente aprovado em 2019, mas que precisa das correções adequadas a fim de que não só a União Europeia, como também os países integrantes do Mercosul se sintam confortáveis na adesão de um acordo de natureza comercial envolvendo toda a ordem de troca de valores, de serviços, de mercadorias e de interesses, seja estabelecido dentro de uma proporcionalidade onde nós alcancemos o ganha-ganha. Então, eu tenho certeza que esses 2 dias de debate serão muito importantes para que avancemos no esclarecimento em relação à matéria e, quem sabe, por que não, daqui possamos trazer alternativas que possam contribuir para o governo brasileiro no debate internacional que vem estabelecendo com a União Europeia para a adesão do Mercosul e especialmente do Brasil, com todos os interesses e o tamanho, a importância, a quantidade de mercadorias que podemos oferecer nesse diálogo sul-norte. Eu tenho certeza que os debates que serão tidos nesses 2 dias serão importantes e fundamentais para o fortalecimento dessas relações e atingirmos um modelo de acordo internacional que seja importante para ambos os lados. Então, sucesso a todos, aqueles que vão falar, e o Instituto dos Advogados Brasileiros neste ano, enfim, da sua efeméride dos 180 anos, poder estabelecer essa relação com o tribunal é uma felicidade. Eu tenho certeza que estamos dando início a uma relação muito longeva. A doutora Mônica Cifuentes integra o Instituto e é uma felicidade poder estar aqui hoje. Muito obrigado e sucesso no seminário de 2 dias. Convidamos a fazer o uso da palavra a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora federal Mônica Cifuentes. Bom, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu vou inicialmente me desculpar, que eu estou cometida de uma rinite alérgica muito forte e minha voz está um pouco debilitada, mas eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e que também estão nos acompanhando via Google, via o YouTube, ou pelo Teams. É uma satisfação estar aqui nessa noite. Agradeço, cumprimento o desembargador Pedro Felipe de Oliveira Santos, que é o vice-diretor da nossa escola, e a quem eu parabenizo por essa iniciativa de iniciar esses debates de direito internacional numa escola que já começa com o pé direito, já começa com esses debates de alto nível. Debate esse que só foi possível graças ao apoio, ao incentivo e à iniciativa do Instituto dos Advogados Brasileiros,
do qual o doutor Sidney Sanches é o presidente, e eu, com muita honra, sou um membro efetivo desse instituto, e aqui está ao meu lado o doutor Fábio Schneider, que também faz comigo parte da Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados Brasileiros. E foi a nossa iniciativa, junto com a nossa colega, a quem eu devo saudar, não sei se está nos ouvindo, nos acompanhando, doutora Carmela Grunhe, que é a nossa mentora, ela que foi a grande incentivadora de que esse evento ocorresse aqui no TRF6, né, doutor Fábio? Então, e cumprimentar muito especialmente o nosso palestrante de hoje, que é o professor, agora juiz, da Corte Internacional de Justiça, professor Leonardo Neymer Caldeira Brant, que muito honra essa terra mineira, sucedendo naquela grande Corte de Justiça o nosso saudoso ministro Antônio Augusto Cansado Trindade. O professor Neymer é egresso da Vetusta, né, da Faculdade de Direito da UFMG, da qual eu também tenho muito orgulho de ter estudado. O professor, enfim, tem tantos títulos que nem vale a pena que mencioná-los, porque ficaríamos aqui, mas acredito que o título que ele carrega no fundo do seu coração é o fato de ser professor da UFMG, da carreira de Direito disciplina de Direito Internacional, ter sido o chefe, né, do Departamento de Direito Público da UFMG e o fundador do CEDIM, que é um dos grandes organismos aqui de Minas, que primeiro começou a estudar o direito internacional público, graças à iniciativa do professor Leonardo Neymer. Então, professor, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco na abertura desse evento promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região, através da sua escola. Esse ano também, doutor Sidney, em comemoração aos 180 anos da Casa de Montezuma, qual nós orgulhosamente fazemos parte, e o doutor Leonardo também, nós estamos, então, nessas comemorações, este seminário também se inclui, porque é uma contribuição, como disse o desembargador Pedro Felipe, o início de uma parceria que certamente será muito frutífera. E o tema desse seminário não poderia ser mais adequado, que é exatamente a discussão sobre esse acordo birregional, né, entre o Mercosul e a União Europeia, que eu não sei se os senhores perceberam, mas talvez o acordo que, se vier a se realizar, trará um impacto imenso na economia global, porque ele congregará nada menos que 780 milhões de pessoas. Será o acordo que se estenderá sobre a maior área de comércio livre do planeta, envolvendo 1/4 do PIB mundial. Quer dizer, é uma importância enorme que o Mercosul faça esse acordo com a União Europeia, tendo o nosso país, o Brasil, como protagonista, como líder desse processo. Então, o nosso objetivo aqui é ouvir o professor, o juiz da Corte Internacional, Leonardo Neymer, sobre como ele vê essa cooperação entre os judiciários, que é o tema da sua palestra, dentro da efetivação desse acordo. E aqui eu vou encerrar essa minha pequena apresentação, dizendo, professor Neymer, de como o senhor nos honra aqui ao TRF6, um tribunal que começa e que tem apenas 1 ano de existência, comemorado agora no dia 19 de agosto, e que já começa com o pé direito na sua escola da magistratura, trazendo Vossa Excelência, essa figura internacionalmente conhecida, para aqui contribuir com seu conhecimento para o aprimoramento da nossa escola. Muito obrigada,
por ter aceito o nosso convite tão gentilmente. Nós sabemos que aí na Haia já deve ser mais ou menos quase meia-noite, né, professor, pela diferença de fuso horário, e o senhor, mesmo assim, com esse sorriso no rosto, boa vontade de estar aqui nos atendendo, depois de um dia cansativo, de tantas oitivas que, pelo que foi comunicado a Vossa Excelência, hoje teve várias, né, oitivas aí, nesse caso, com a Rússia, e, enfim, vou passar a palavra para o cerimonial, agradecendo aqui muito a presença não só do professor, como dos representantes do IAB e a presença de todos vocês. Muito obrigada. Para a entrega de uma homenagem, devolvo a palavra ao Dr. Sidney Limeira Sanches. Vossa Excelência está com um horário adiantado, mas com um semblante de muito frescor. Então, tenho certeza que, né, ainda com vigor para suportar, né, um pouco mais de debate hoje, né? Bom, eu quebrando um pouco o protocolo, doutora Mônica, me perdoe, eu sei que estava fora do cerimonial, mas o Instituto dos Advogados Brasileiros não poderia vir a Minas Gerais, vir ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, presidida pela uma muito especial confreira, sem fazer uma justa homenagem e declarar um amplo agradecimento. Então, eu queria passar às suas mãos um diploma, uma laura de agradecimento, que eu vou fazer a leitura, e que, como não só reconhecimento, mas a demonstração de carinho e de apreço que o Instituto tem, né, não só com a magistratura, mas também com Vossa Excelência. Então, o Instituto dos Advogados Brasileiros tem o honra de outorgar a laura de agradecimento à confreira e desembargadora Mônica Jaqueline Cifuentes, pelas valiosas ações promovidas no exercício de sua pioneira presidência no Tribunal Federal de Recursos, TRF6, em prol do aprimoramento da justiça e do direito, e sempre voltados aos interesses dos jurisdicionados do Estado de Direito e da democracia brasileira. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2023, Presidente Nacional do IAB. O bracinho do novo. E o professor Leonardo vai ficar com muito inveja de não estar aqui conosco. Vai estar aqui em alma. Parabéns. Agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrada esta solenidade de abertura. Para a apresentação do painel 1, Cooperação Internacional entre os Judiciários, convidamos como palestrante o doutor Leonardo Nemer Caldeira Brant e como debatedores a doutora Lorena Bastianetto e o doutor André de Paiva Toledo. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra a professora Lorena Bastianetto, que é professora de Direito Internacional, Processo Civil e Processo Constitucional na Escola Superior Dom Helder Câmara, professora convidada de Processo Internacional e Teoria Geral do Direito Internacional Privado da pós-graduação em Direito Internacional do CEDIM, professora visitante da Universidade de Ciências Aplicadas de Haia, Holanda, e Universidade na França, e doutora em Direito Público pela PUC, e advogada.
Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui, especialmente expressar minhas mais levantadas estimas ao professor Leonardo Neymer, Vossa Excelência, juiz da Corte Internacional de Justiça, nosso palestrante magno na data de hoje, com quem eu tenho o prazer de poder demonstrar a minha estima, a minha consideração e também a minha amizade pelo professor. Saludo efusivamente o professor Dr. André, que é vice-presidente, André Toledo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, e professor Neymer. É um prazer tê-lo aqui de forma remota, uma honra para todos nós recebê-lo. Gostaria de brevemente apresentá-lo, professor. Professor Leonardo Neymer é doutor em Direito Internacional pela Université Paris-Nanterre, tese de doutorado laureada com o Prix do Ministério de la Recherche, em Paris, na França, e mestrado em graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda. Professor, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao senhor. Muito obrigada pela presença e espero que tenhamos uma excelente interlocução em relação ao acordo birregional e todas as suas derivações, especialmente na jurisdição internacional e na atuação do direito internacional privado. Imagino que posso... Professor, acho que o microfone do senhor está desligado. Não, ele está ligado. Ou o alto-falante, vamos... Ainda não estamos ouvindo, professor. Ele está ligado. Ele está ligado. Ainda não. Me escutam agora? Me escutam? Não? Não escuta? Ainda não, professor. Só um minuto que eu acho que a equipe técnica está tentando solucionar. Porque para mim está ligado. Professor, tente novamente, por gentileza, professor, falar alguma coisa para que a gente possa... Estão me ouvindo? Agora sim, não? Professor. Estamos, perfeito. Não, estava ligado, devia ser alguma questão técnica aí. Bom, eu agradeço muito o convite, Lorena, e saúdo bem calorosamente a doutora Mônica Cifuentes, que generosamente me fez esse convite, não é? Junto ao doutor Sidney Chance, também presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, e com ele cumprimento toda a mesa de abertura e saúdo também você, Lorena, e o André de Paiva Toledo, que serão os colaboradores nessa nossa exposição. Então, muito obrigado a todos presentes e muito obrigado pelo honroso convite. A doutora Mônica disse com muita propriedade, nós estamos aqui nesse momento, num caso que envolve a Rússia e a Ucrânia, sobre a aplicação, a execução e interpretação da Convenção de Genocídio, e é um caso que, curiosamente, pela primeira vez na história, nós tivemos mais de 30 intervenções de Estados buscando intervir no processo, de acordo com o que compõe o artigo 63, né, do Estatuto da Corte. E essa semana é exatamente a semana de argumentação oral de todas as partes, então é um pouco uma semana também histórica aqui na Corte Internacional de Justiça, o que é algo que traz assim, uma profunda relevância também para o nosso encontro. Então, o vínculo de cooperação, eu penso que, para que possamos analisar o vínculo de cooperação entre as jurisdições internacionais e a jurisdição doméstica, né, é necessário compreender, antes de mais nada, o que é uma jurisdição internacional, como ela funciona, né, quais são as suas bases de competência, de atuação e de produção da sentença e de efeito propriamente dito da sentença.
As jurisdições internacionais, nós podemos ousar dizer, considerar a existência de uma justiça internacional, mas as jurisdições internacionais não são compostas da mesma forma, não têm o mesmo objeto, não têm o mesmo objetivo, nem a mesma base de competência. Cada jurisdição internacional trabalha dentro do seu objeto propriamente dito e na construção do seu estatuto, que reflete, muitas vezes, as características próprias da área do direito na qual ela atua. Então, nós podemos falar de uma justiça internacional, mas, para que possamos analisar, propriamente dito, o papel da jurisdição internacional, é necessário que possamos incluir características, ou compreender, basicamente, as características que são comuns a todas elas e certas particularidades de cada uma delas. Eu acho que esse deve ser o meu papel nesse momento de exposição, e eu gostaria de deixar a parte de cooperação, ou seja, a parte de atuação do Ministério da Justiça, ou do Poder Executivo, ou mesmo dos tribunais federais, aos debatedores na parte de direito internacional privado, propriamente dito, que compõe a relação entre as duas jurisdições internas e internacional, aos debatedores e depois, evidentemente, as questões que devem surgir. Portanto, passemos à questão relativa à compreensão do que representa a justiça internacional. Se nós pensarmos em termos históricos, a ideia de uma justiça internacional é profundamente recente. O direito internacional remonta à antiguidade das civilizações, desde que existem povos distintos, de alguma forma, existem normas compostas para a relação entre esses povos distintos, mas a construção de uma justiça internacional, a construção de um poder judiciário internacional é algo profundamente recente. Nós podemos citar alguns exemplos de arbitragens que são bastante conhecidas, como a arbitragem no caso Jay, no século XVIII, entre o Reino Unido e os Estados Unidos recém-existente, ou a arbitragem no caso Alabama, bastante conhecida já no século XIX, mas a construção de uma justiça internacional permanente, ela se dá a partir do final do século XIX, com duas grandes conferências, a Conferência de 1899 e a Conferência da Haia de 1907, e, a partir de então, a construção da Corte Permanente de Arbitragem, que, após a Primeira Guerra Mundial, irá inspirar a Corte Permanente de Justiça Internacional, que encerrará suas atividades logo após o ataque das forças alemãs nazistas à Holanda, ao País Basco, em 1939, e retomará as suas atividades com a construção das Nações Unidas a partir de 1948, com o nome já de Corte Internacional de Justiça. Portanto, a existência de uma justiça, de uma jurisdição internacional, ela está completando 100 anos. É recente, se nós a compararmos com a existência do direito internacional propriamente dito. Ou seja, o direito internacional existiu durante muito tempo sem que haja juiz, sem que haja poder judiciário permanente e universal. Se a construção da Corte Internacional de Justiça, ou de sua predecessora, a Corte Permanente de Justiça Internacional, que, no fundo, segue o estatuto da outra, com bastante clareza, pequenas mudanças muito cosméticas, distingue a Corte Permanente da Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça utiliza a jurisprudência da Corte Permanente de uma maneira bastante ampla. Se nós tomarmos, portanto, essa ideia de que o Poder Judiciário Internacional surge no início dos anos 20 do século XX, nós vamos perceber algumas características essenciais
comporão esta jurisdição internacional e que a distinguirá, portanto, do direito doméstico ou daquilo que nós conhecemos como justiça doméstica ou jurisdição doméstica. Em primeiro lugar, em matéria de ratione personae, em matéria de competência pessoal, a Corte Internacional de Justiça, ela, segundo seu artigo 34 do Estatuto, ela julga única e exclusivamente Estado. Então, nós estamos falando do início do século XX, na qual apenas os Estados eram considerados sujeitos de direito internacional, portanto, estavam sujeitos ou poderiam ter competência de produção de norma internacional. Isso significa que a Corte Internacional de Justiça, ainda hoje, é uma jurisdição cujas partes, na sua competência contenciosa, são única e exclusivamente Estados soberanos. O indivíduo não é parte na Corte Internacional de Justiça, uma empresa pública ou privada não pode ser parte na Corte Internacional de Justiça. Essa é a característica essencial de sua competência ratione personae. Na medida em que a Corte julga unicamente Estados na sua competência pessoal, isso não significa que matérias de interesses domésticos, individuais, ou mesmo interesses coletivos, ou interesses relativos a empresas privadas, não possam ser julgados pela Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça tem competência material para julgar questões relativas ou que afetam interesses individuais ou mesmo interesses de empresas públicas ou privadas. O indivíduo ou as empresas não podem ser parte contenciosa, mas o interesse sim. Por exemplo, no caso Avenar, a Corte Internacional de Justiça entre o México e os Estados Unidos, a Corte Internacional de Justiça foi convidada a julgar se os Estados Unidos haviam ou não pessoas que aguardavam a pena de morte de nacionalidade mexicana deveriam ou não ser executadas em virtude de, o México alegava, de desrespeito a uma convenção de proteção de garantia consular. Portanto, outros casos, como o caso Barcelona Traction, por exemplo, dizia respeito a questões que afetam, propriamente dito, interesses comerciais. Portanto, a primeira conclusão que se tira na relação doméstica com a justiça internacional é que a justiça internacional, no âmbito da Corte Internacional de Justiça, julga unicamente o Estado soberano. O Estado deve ser parte. Isso significa, tem inúmeras consequências, que a Corte Internacional de Justiça não é uma jurisdição internacional recursal das jurisdições domésticas. A sentença no âmbito doméstico, se ela faz coisa julgada, ela não pode ser reavaliada no âmbito da justiça da Corte Internacional de Justiça, que não tem a competência de julgar ou de reavaliar decisões no quadro da coisa julgada doméstica. Ela pode, sim, vir a julgar algo que seja semelhante quanto ao objeto, mas o fundamento da demanda teria que ser uma violação do direito internacional e as partes teriam que ser necessariamente Estado soberano. Se nós analisarmos a evolução da justiça internacional, nós vamos perceber que, no âmbito da competência ratione matéria, isso tem evoluído. O Tribunal Penal Internacional, que veio a ser constituído a partir de um estudo da Comissão de Direito Internacional em 94 e de uma negociação que desagou no Tratado de Roma em 1998, entrando já no ano 2000, nos anos 2000 em vigor, o Tribunal Penal Internacional, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, ele acolhe demandas
cuja parte é o indivíduo. A parte passiva é o indivíduo. Né? Portanto, no caso do TPI, a sentença condenatória, eventualmente, ela atinge, com forma de coisa julgada, o indivíduo, e não o Estado mais. Isso significa que as bases de competência da abertura da sentença podem se dar por via do procurador, a abertura de processo investigatório pelo procurador, ou mesmo por via de demanda do Conselho de Segurança, ou mesmo por via de demanda de um determinado Estado, mas o polo passivo na relação jurisdicional é o indivíduo, que significa uma forte evolução na esfera do quadro de efeito ratione persone na competência das jurisdições internacionais. Se eu disse agora, há pouco tempo, por exemplo, que a Corte Internacional, portanto, por essa razão, ela não é uma jurisdição recursal das jurisdições internas, na medida em que as partes não são as mesmas, né, daquilo que a jurisdição interna tem competência para julgar, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, a questão é um pouco diversa. No âmbito do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal teria que avaliar se a jurisdição doméstica, se o Estado tem condições, se ele tem condições de abrir o processo ou de julgar, ou se ele teria interesse ou desejo de intenção de julgar. Se o tribunal considerar que a intenção não está presente ou que as condições não estão presentes, ele pode transformar o litígio, o fato gerador do litígio, que surge no âmbito doméstico, em um litígio de natureza internacional. E, com isso, pode-se abrir um processo na esfera internacional cujo fato gerador ocorre na esfera doméstica. E, com isso, pode incluir uma sentença dirigida a um indivíduo, sem que haja coisa julgada, em oposição à coisa julgada no âmbito doméstico. O tribunal pode perfeitamente considerar que a coisa julgada no âmbito doméstico foi uma forma de se ludibriar a justiça internacional. Portanto, diferentemente, se nós analisarmos a questão no âmbito dos direitos humanos, a situação já se coloca de outra maneira. No âmbito dos direitos humanos, a capacidade de atuação das partes, e aí nós vamos ter uma natureza distinta entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, característica regional, e a Corte Europeia de Direitos Humanos, mas para ficarmos na nossa jurisdição regional, as demandas são realizadas por via da Comissão de Direitos, por via da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há um filtro. O indivíduo ainda não tem um locus standi absoluto, como é o caso após os protocolos 9 e 11 na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, há um filtro da demanda que é realizada por um órgão considerado representativo, considerado com personalidade jurídica internacional, capaz de encaminhar a demanda à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja sentença é dirigida ao Estado, cuja sentença é dirigida ao Estado, por violação da Convenção. Portanto, nesse primeiro ponto essencial da competência ratione matéria, nós podemos demonstrar uma certa diferença na atuação das três principais jurisdições internacionais que complementam, assim dizendo, a atuação da jurisdição doméstica. No âmbito da competência ratione matéria, a situação é um pouco mais complexa. A Corte Internacional de Justiça ela tem uma competência ratione matéria ampla, indefinida no seu estatuto. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça não determina os limites materiais de atuação da Corte Internacional. Ela diz que a Corte Internacional de Justiça responde por violação do direito internacional. Ou seja,
cabe à Corte Internacional de Justiça ser a guardiã do direito internacional. Se há violação, a Corte Internacional de Justiça teria competência material. Em matéria contenciosa. Depois nós vamos falar da matéria consultiva. Mas a competência material, ela tem dois princípios elementares, que são bastante próprios à jurisdição internacional. O primeiro deles é o princípio da competência da competência, que significa que a Corte Internacional de Justiça é competente para avaliar o alcance da sua competência. Ou seja, cabe à Corte Internacional de Justiça verificar se ela é competente e se a demanda é admissível. Em outras palavras, o litígio na Corte Internacional de Justiça é praticamente bifásico. Nós temos uma primeira fase de admissibilidade e de competência, na qual a Corte verifica se todos os pré-requisitos que garantem a atuação da jurisdição internacional estão presentes. Por exemplo, eu estava dizendo agora que nós estamos numa semana própria de intervenção dos estados, de inúmeros estados, relativos a um litígio que envolve a Rússia e a Ucrânia. Esse litígio, a Ucrânia indica que a Rússia ela justifica, segundo a Ucrânia, que a Rússia justifica a intervenção na Ucrânia recorrendo ao genocídio, ao argumento de que a Ucrânia estaria cometendo genocídio na sua própria população no Donbass. Fundado nesse argumento, a Ucrânia demanda à Corte Internacional de Justiça de verificar se a Ucrânia realmente cometeu o genocídio, e aí seguem outros pedidos que vão até a análise, finalmente, das características da intervenção. Mas eu digo isso porque isso é público, né? Isso já foi, inclusive, feito a sustentação oral essa semana. Mas o que nesta fase do processo, a Corte está avaliando se todas as regras relativas à competência e à admissibilidade da demanda estão presentes, se a Corte vai admitir a demanda para análise futura do mérito da questão. O que significa, portanto, cabe à Corte verificar se os requisitos para a ida do litígio ao mérito estão presentes. A Corte, portanto, dentro dessa característica, a Corte parte de um princípio essencial, que é presente na jurisdição internacional e que não é necessariamente visto da mesma forma na jurisdição doméstica. A Corte parte de um princípio, portanto, de que o litígio, para que ela possa julgar, tem que ter o consentimento das duas partes relativo à demanda. Ou seja, as partes têm que provar, a Corte tem que estar convencida de que ela recebeu das partes o consentimento para julgar. Por quê? Porque a Corte Internacional de Justiça julga Estado soberano. E a sentença de natureza obrigatória que decorre da Corte Internacional de Justiça é dirigida a um Estado soberano. Portanto, para que a norma de natureza obrigatória e definitiva, produzida pela Corte Internacional de Justiça, possa ser dirigida a um Estado soberano, é necessário que esse Estado soberano consinta a ser julgado pela Corte Internacional. É claro que esse consentimento pode ser dado de diversas formas. Esse consentimento pode ser dado por via de um tratado multilateral, ele pode ser dado por via de uma cláusula que se encontra em outro tratado multilateral que garante que a interpretação, a aplicação desse tratado pode ser realizada pela Corte. Ela pode ser dada também por ações
que indicam que consentimento foi dado, mas é necessário que a Corte prove consentimento. O que não acontece na jurisdição da com o mesmo desenho. Se nós formos ao Tribunal Penal Internacional, a questão do consentimento também se apresenta de maneira distinta. Tá? O Tribunal Penal Internacional pode vir a julgar o indivíduo que possa vir a ser acusado pela prática de um crime internacional, crimes que devem estar descritos no Estatuto do Tribunal, crime de genocídio, crimes contra a paz, guerra, não é? Crimes contra a humanidade e agora, em alguns casos, crimes de agressão. Mas o tribunal pode vir a julgar o indivíduo se o crime veio a ser cometido por um indivíduo de nacionalidade, um Estado que praticou. Não. O indivíduo tem a nacionalidade de um Estado que ratificou o Estatuto de Roma, que é parte integrante do tribunal. Mas o tribunal também tem competência, isso é uma curiosidade, isso é uma grande inovação, o tribunal também tem competência para julgar um indivíduo, mesmo que este indivíduo seja de nacionalidade de um Estado que não ratificou o Estatuto, desde que o crime tenha sido cometido em um Estado que ratificou o Estatuto. Então, recentemente, agora, por exemplo, para nos mantermos dentro da atualidade, nós vimos acusações sendo abertas, ou mesmo um mandato. Nós acompanhamos no Brasil a fala do presidente Lula acerca de um mandato de prisão que veio a ser otorgado contra o Putin. A razão de ser, a questão dizia respeito a crianças, a acusação dizia respeito a crianças que tinham sido levadas da Ucrânia para a Rússia sem o consentimento delas. Breve. Foi, portanto, decidido pelo tribunal um mandato de prisão. O crime, a Rússia não é parte integrante do tribunal, mas, segundo as ratificações sucessivas da Ucrânia e adesões sucessivas da Ucrânia, não se precisa entrar em detalhes, a Ucrânia, sim, nesse período. Portanto, o Tribunal Penal Internacional teria competência para emitir um mandato de prisão contra o presidente Putin, ainda que o crime não tenha sido, a Rússia não seja parte integrante do Estatuto de Roma. Eu digo isso para mostrar a evolução do conceito de consentimento e de soberania na esfera internacional. No âmbito da nossa região, do Tribunal da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ideia do consentimento ainda é presente. Para que um Estado possa vir, para que a Corte Interamericana possa exercer a sua competência, mesmo mediante abertura de demanda por via da Comissão, é necessário que o Estado seja parte integrante do Estatuto do Roma, tenha reconhecido a competência da Corte Internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No âmbito doméstico, isso não se dá. O indivíduo não tem que reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para vir a ser julgado. Esse reconhecimento da capacidade jurisdicional se dá na aquisição da cidadania. Ele é a própria Constituição, né? Está na submissão à Constituição. É uma outra qualidade que distingue as jurisdições internacionais, tornando algumas jurisdições internacionais, como é o caso do Tribunal Penal Internacional, mais complementares à jurisdição doméstica do que outros. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça não demanda, pelas razões que ele indica, ela não demanda o esgotamento dos recursos internos no âmbito da esfera doméstica. Ou seja, para que o Brasil possa entrar com uma ação contra a Itália, por exemplo, é um exemplo hipotético, basta que o Brasil prove a existência de uma violação do direito internacional e que todas as regras de admissibilidade e competência da Corte estejam presentes.
mas não que o Brasil esgote todos os recursos domésticos na justiça italiana para que a Corte Internacional de Justiça possa agir. Absolutamente não. No âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse princípio processual é absolutamente necessário. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é complementar, tá, à justiça doméstica. A justiça doméstica tem prioridade sobre a justiça internacional. E a justiça internacional só será acessível na medida da comprovação do esgotamento dos recursos domésticos. Tá? No âmbito do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional é complementar à justiça doméstica. Ele só pode agir se o Estado for, ou se a justiça doméstica for incipiente, incapaz ou indesejosa de agir. Neste caso, ele traz para si a competência internacional de agir. No âmbito do sistema processual, é bastante difícil. Nós estamos discutindo agora no Brasil, por exemplo, a questão da abertura. Eu acompanhei o presidente Lula citando que as discussões no âmbito do STF deveriam ser sigilosas. Na esfera internacional, elas são sigilosas. A Corte Internacional de Justiça decide de forma absolutamente colegiada e de forma absolutamente sigilosa. As decisões da Corte Internacional de Justiça são tomadas também de forma muito particular e distinta daquelas que são tomadas no âmbito doméstico. Os juízes, diante de um caso contencioso, eles são demandados de produzir uma nota. Cada juiz produz a sua nota, ou seja, a avaliação da sua posição diante das questões que são levantadas no objeto demandado de juízo. A nota, então, é transmitida em segredo para todos os juízes. Portanto, todos os juízes têm condições de ler as notas de todos os juízes. Portanto, há já uma espécie de conhecimento na deliberação, de conhecimento conjunto das posições de cada um dos juízes. Em seguida, vai-se à sala de deliberação e, na sala de deliberação, inicia-se o debate, normalmente pelo juiz mais novo na corte. E ele, então, expõe os seus argumentos e inicia-se um debate. Esse debate pode durar uma semana. Professor, só um minutinho que a voz do senhor, o áudio do senhor parou de funcionar. Acho que é o microfone. Voltou? Voltou, professor. Muito obrigada. É curioso. O botão aqui eu não toquei nele. Ele parou de funcionar sozinho. Minha mão está aqui. Ó. Mas onde que parou, Lorena? Não, só a frase anterior, o senhor pode repetir. Então, os juízes são... Eles na sala de deliberação, cada um tem a palavra e inicia-se um longo debate. A partir do longo debate, as questões centrais elas são decantadas e questões duvidosas são colocadas a voto mão a mão. Tá? E, em seguida, é eleito um comitê de redação que redige a sentença. A sentença é lida, palavra por palavra, 2 vezes. Isso dura talvez uma semana ou 2 semanas. Cada uma das sessões, são 2 sessões de leitura. Muitas vezes debates profundos sobre a intensidade de um termo ou de outro. Os juízes que concordam com a sentença, eles podem anexar à sentença uma declaração ou uma opinião individual. Os juízes que discordam podem anexar à sentença uma opinião dissidente, e a sentença é tomada por maioria, e é público, a leitura da sentença pública, e a indicação do voto também é pública. Tá? Mas o modo de deliberação e o debate é absolutamente privado. É sigiloso.
As questões que envolvem a sentença também, no âmbito internacional, elas são mais processualmente distintas no âmbito doméstico. A Corte Internacional de Justiça, se ela não é recurso da jurisdição doméstica, ela também não prevê a possibilidade de recurso das suas próprias sentenças. Portanto, ela faz coisa julgada. Não há nenhuma possibilidade de recurso para outra jurisdição, ou mesmo para a Corte Internacional de Justiça, daquilo que veio a ser julgado. Isso está descrito no artigo 59 e 60 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ela é definitiva. Ela é definitiva, mas ela é também obrigatória, o que significa que ela não é uma opinião. E aqui é uma distinção muito profunda entre as duas competências da Corte Internacional de Justiça, que se distingue um pouco da competência jurisdicional doméstica. A Corte Internacional de Justiça tem uma competência consultiva também. Órgãos das Nações Unidas, como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, órgãos especializados, que são organizações internacionais, podem solicitar da Corte Internacional de Justiça uma opinião. Não é uma sentença de natureza contenciosa, é uma opinião. Essa opinião ela não será de natureza vinculante, ela não é obrigatória. É claro que ela gera um imenso efeito, é claro que ela coloca as partes dentro do esclarecimento do direito, é claro que ela pode determinar um assentamento futuro do direito que venha a ser produzido por outra fonte do direito internacional de natureza obrigatória. É claro que ela pode inspirar a construção de um tratado e assim por diante. Mas ela em si, em princípio, ela é não vinculante. Nós estamos, nesse exato momento, diante de duas demandas de opinião consultivas históricas. A primeira delas, devem ter acompanhado o discurso do presidente Lula agora na abertura das Nações Unidas, ou seja, a primeira delas trata exatamente das questões ligadas às mudanças climáticas e ao aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça veio, portanto, foi convidada pela Assembleia Geral a se pronunciar sobre as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global. A segunda delas diz respeito à legalidade dos assentamentos de Israel nos territórios ocupados, né, na Palestina. Portanto, a Corte Internacional de Justiça já havia se pronunciado no passado sobre a legalidade do muro, da construção do muro, e agora vem novamente ser convidada pela Assembleia Geral para tratar de questões ligadas aos assentamentos. Então, isso mostra que a jurisdição internacional ela não apenas produz sentença com força de coisa julgada, mas ela também contribui com opiniões não vinculantes para o desenvolvimento e o progresso do direito internacional. O que, de certa medida, não é o papel central do Poder Judiciário na esfera doméstica, né? Embora a jurisprudência na esfera doméstica tenha esse papel. Na esfera internacional, a jurisprudência também tem um papel daquele que nós reconhecemos nos direitos romano-germânicos. O papel da jurisprudência ele é distinto no âmbito da common law do âmbito dos regimes romano-germânicos. Na common law, você tem a regra do estado decisis, ou do precedente vinculante, gerador de norma. A Corte Internacional de Justiça, nessa matéria precisa, ela acompanha os direitos romano-germânicos, os quais o precedente não tem força vinculante para o futuro. Ele gera força de coisa julgada para as partes unicamente e apenas no caso decidido. Isso cabe também, do mesmo modo, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e para o Tribunal Penal Internacional. Cabe no mesmo sentido. O Tribunal Penal Internacional, diferentemente, contudo,
ele admite a possibilidade de recurso, sua Câmara recursal, das sentenças de primeira instância, o que significa que o papel do justo no âmbito penal é bem mais relevante do que o papel da ordem que nós encontramos de segurança no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Portanto, o desenho do Tribunal Penal Internacional acolhe uma câmara recursal. Não é? Aqui, eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo um pouquinho, e eu tenho certeza que muitas perguntas podem ser demandadas sobre esse conjunto de questões. O tema é muito extenso e eu não gostaria de cansar a todos. Bom, meu tempo está esgotado, mas eu acho que no final a gente pode tentar, Lorena, fazer um gancho exatamente na conjunção das características aí de cooperação, é o que eu peço, de cooperação entre as duas jurisdições, né, a internacional e a doméstica, com as características que são próprias de cada uma delas. Tá bom? Eu agradeço a generosidade das palavras, da minha apresentação. Eu sou um professor da UFMG, esse é o orgulho da minha vida. A Mônica falou certíssimo, é o orgulho, é a minha casa máter, a UFMG, e tenho orgulho. Estou aqui cumprindo a minha missão junto à Corte Internacional de Justiça, que muito me honra, e espero, com o meu trabalho, honrar não apenas a universidade, mas a magistratura, o Poder Judiciário e também o nosso Estado e o Brasil, porque é certamente uma honra ter um juiz brasileiro aqui na Corte Internacional de Justiça. Então, eu agradeço muito a paciência e a presença de todos, o generoso convite, e passo a palavra, então, se puder, aos nossos debatedores, né, ao André e à Lorena, para que a gente possa completar o conjunto de ideias relativo a essa cooperação. Muito obrigada, professor. Sempre uma honra ouvi-lo e vê-lo. Obrigada pelos aportes teóricos trazidos. E agora vamos tentar, de forma secundária e complementar, né, professor André, toda essa grandiosidade, esse brilhantismo dos aportes trazidos da jurisdição internacional. Agradeço muito pela oportunidade de aprender com o senhor mais uma vez. Gostaria, antes de iniciar o nosso debate aqui, professor André, de agradecer a professora Francine Figueiredo, que foi a grande responsável pela minha participação aqui neste brilhante evento, importantíssimo evento, todas as autoridades, alunos, pesquisadores, profissionais presentes. É uma honra estar aqui, e do lado de quem também me ilumina demais academicamente, professor André de Paiva Toledo. Professor, os slides, gostaria só, como o professor tem o hábito, né, de sempre carregar algum tipo de recurso audiovisual, pode passar, por gentileza? Gostaria de fazer alguns aportes sobre cooperação, professor, entre judiciários, que é o nosso tema aqui principal, e pedir que o professor André compartilhe comigo de forma igualitária todas as considerações que traremos aqui. Bom, a cooperação judiciária entre judiciários, e não só em termos de cooperação entre judiciários internacionais do mundo, né, de várias jurisdições domésticas, municipais, que a gente chama, ou a cooperação até nacional, ela é talvez um instituto de importância inigualável no direito processual, tá? Não só a posteriori da formação decisional. Então, a partir do momento que se forma uma decisão dentro do judiciário brasileiro, nós precisamos de uma cooperação internacional de outros juízes, de outras jurisdições, para que ocorra o reconhecimento e a execução, a efetividade daquela decisão. Então, a primeira premissa da cooperação jurídica internacional é nós entendermos, e os senhores desembargadores, juízes, terem a concepção, a premissa básica de que a jurisdição tem suas limitações territoriais. Então, é impossível que uma decisão
a prima facie, tenha efeitos extraterritoriais se não há um tratado dispondo expressamente a respeito desse efeito extraterritorial. Como sofremos essas limitações territoriais, é preciso, então, pós-formação decisional, que façamos um pedido, que requeramos a outras jurisdições a cooperação judiciária. Mas algo muito pouco falado e talvez muito pouco aprofundado é o que acontece a priori da formação decisional, que é o mais importante. Então, antes da formação decisional, a cooperação internacional também é fulcral. Por quê, doutores e doutoras? Porque hoje as questões que são tratadas no nosso judiciário, que estão aqui judicializadas, elas não só se referem às questões brasileiras, elas não se limitam à nossa territorialidade, elas têm pluriconexões com outras jurisdições. As partes processuais têm seus atributos que fogem à nacionalidade, que fogem a vínculos jurídicos com o país. As questões são de transbordamento, e tudo isso que traz um transbordamento traz o desafio para os doutores e doutoras que são tomadores de decisão de considerar o estranho, de considerar que o direito doméstico, ele não é a base principal nesses casos, infelizmente. Então, tivemos uma formação como juristas, cuja base principal é o sistema municipal, mas hoje o direito funciona muito mais de forma reticular, em rede. Hoje nós não temos mais essa estrutura hierárquica, orgânica, uma estrutura normativa, que a gente entende que a Constituição é a lei suprema. Claro, isso ainda se perdura. Mas nós temos que entender que o nosso próprio sistema jurídico brinda o direito internacional e brinda o direito estrangeiro. Então, alguns aportes que eu queria trazer é o seguinte: o artigo 13 do CPC, nosso Código de Processo Civil, traz a expressa menção de que a jurisdição civil será regida pelas normas do Código de Processo Civil, salvo os tratados internacionais, os acordos que o Brasil celebrou e ratificou. Nesse artigo 13, que trata das normas fundamentais do processo, nós temos a expressa previsão no nosso próprio sistema de que os tratados, de que as normas convencionais são especiais em relação ao direito doméstico e por isso têm que ser aplicadas. Então não há uma antinomia real e muito menos uma aparente antinomia. Então, pelo critério da especialidade, as normas convencionais se sobrepõem às normas domésticas. Essa é uma realidade. Temos isso também, essa realidade na Constituição, que fala inclusive de transporte aéreo internacional, no artigo 178, temos essa previsão no Código Tributário Nacional, que é da década de 60 do século passado, inúmeras previsões que trazem a especialidade do direito internacional. Além disso, o direito estrangeiro não é um mero fato. O direito estrangeiro é direito. Isso está expressamente previsto no artigo 376 do Código de Processo Civil, tanto que é um ônus processual da parte prová-lo. Mas também para aqueles que são tomadores de decisão, como os senhores, desembargadores, juízes, é importante que os senhores se aprofundem no direito comparado, que os senhores procurem cooperação jurisdicional, cooperação entre judiciais, para se informarem sobre o direito estrangeiro, para terem contato com juízos estrangeiros e aplicarem o direito estrangeiro no Brasil da forma como ele é interpretado no estrangeiro, da forma como se está estabilizada a interpretação. Então, vejam, nós temos premissas de cooperação internacional que ocorrem a priori da tomada de decisão e premissas que ocorrem a posteriori da tomada de decisão. E tudo isso influi, doutores, na justiça global. Então, é muito importante que a gente entenda
que, tendo essa limitação da jurisdição, e essa limitação está nos artigos 21, 22 e 23 do CPC, temos uma jurisdição limitada ao território brasileiro, como façamos para que nossa jurisdição seja expandida, a única técnica disponível é a cooperação entre judiciários, a cooperação entre órgãos públicos, a cooperação internacional. E por isso que temos que entender mais dessa cooperação, como ela se operacionaliza, como podemos utilizar melhores técnicas para a efetividade. Porque vejam, doutores, se a justiça, se as partes têm a sensação de que não tiveram acesso a um julgamento justo, e por mais etéreo que pareça essa delimitação de julgamento justo, mas se as partes tiverem a noção de que o devido processo escolhido pelos senhores não foi o devido processo adequado, escolhido pelos tomadores de decisão, inevitavelmente vão se multiplicar ações em outras jurisdições com conexões com o mesmo caso. E teremos um outro instituto processual, que é o Instituto da Litispendência Internacional. Então, no Brasil, se temos litispendência, é muito simples. Simplesmente excluímos a segunda ação, extinguimos a segunda ação. No direito internacional, não temos esse poder de extinguir outras ações propostas em outros juízos. Por isso que é necessário, haverá ações discutidas em outros países com as mesmas partes, a mesma causa petente, os mesmos pedidos, e as partes, mesmo que haja res judicata no Brasil, as partes vão rediscutir o mérito em outros países que tenham conexões com o mesmo caso, pedindo um julgamento justo, pedindo para que o devido processo legal seja devidamente acolhido, seja devidamente escolhido, eleito. E o que faz parte do devido processo legal devidamente escolhido? Existem vários processos legais, não é só um devido processo legal. Então, o nosso devido processo legal doméstico está na Constituição, está no CPC, está nas leis sobre processo produzidas pelo Legislativo, pelo 22 da Constituição, mas as normas processuais também estão nas convenções. Existe um devido processo convencional, e se o devido processo convencional é especial em relação ao doméstico, é ele que temos que aplicar. É ele é especial em relação ao nosso CPC, não é o nosso CPC. Então, temos que entender que os tratados trazem também não só normas de direito substantivo, mas trazem normas de direito processual. E são essas normas que vão facilitar, simplificar e efetivar os direitos humanos e os direitos fundamentais. Isso vai ser muito mais destacado quando, no futuro, celebrarmos esse tratado birregional entre Mercosul, uma organização intergovernamental, e a União Europeia, uma organização mais desenvolvida até pelo tempo, né, desde 1950, do século passado, mas uma organização com traços supranacionais e também com uma divisão competencial entre a União e 27 países membros muito bem definida. Então, ou seja, a partir do momento que vamos ter uma relação convencional entre duas organizações, uma sui generis, a União Europeia, e uma intergovernamental, que tenha participação não só de 5 países, nós sabemos que a Venezuela está suspensa, mas que tenha a participação de 12 países como membros associados, todos os 12 da América do Sul, só excepcionando a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, então que não entra no Mercosul, mas que temos um envolvimento, então, de vários sistemas jurídicos, de vários institutos processuais, da necessidade de que haja extensão de direitos para toda essa população, não é mais povo, o nosso conceito de povo já se desnaturou, temos população, que são aquelas pessoas migrantes, estrangeiros, residentes, esse vínculo jurídico de povo já é um vínculo superado pelo direito internacional, então temos que considerar, e existem as técnicas corretas para que façamos essa cooperação. Então, se o professor André quiser fazer alguma consideração para a gente continuar, professor. Bom, eu acho que primeiro agradecer, né, o convite e complementar a professora Lorena, dizer que num primeiro momento é interessante e necessário que a gente imagine que a cooperação judiciária internacional pode se dar em 2 níveis, né, do nível bem da horizontalidade,
quando pensamos em duas ordens judiciárias distintas, a ordem judiciária brasileira e a ordem judiciária de qualquer outro Estado, em que, de fato, há uma necessidade de uma cooperação no nível do direito internacional público, por meio de tratados internacionais que vão estabelecer a possibilidade de cooperação, mas, em última instância, a gente ainda vive no modelo jurídico internacional pautado na noção de soberania. Os Estados são soberanos, a comunidade internacional é formada por Estados soberanos, então qualquer possibilidade de execução, de aplicação ou execução de normas jurídicas estrangeiras em território brasileiro ou espaço de jurisdição brasileira, porque nós temos essa diferenciação de espaço territorial e espaço de jurisdição nacional, pensando até no espaço marítimo, em que temos zona econômica exclusiva, por exemplo, plataforma continental, que não são espaços territoriais propriamente ditos, mas são espaços em que o Estado costeiro tem a possibilidade, tem o direito de exercer a sua jurisdição. É claro que há necessidade de um filtro, de uma ponte, de uma certa internalização dessas obrigações jurídicas estrangeiras em território brasileiro. Então, não há uma aplicação imediata, sem que haja uma recepção que é feita pelo próprio Poder Judiciário. Então, a emenda constitucional 45 de 2004 ela é importantíssima nessa discussão, porque ela vai alterar a sistematicidade, vai reforçar a importância do direito internacional para a solução de questões internas, né, vai, por exemplo, modificar a competência para homologação de sentença, que até então era do STF, passa para o STJ, e vai inserir o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que vai garantir ali estatura constitucional aos tratados de direitos humanos que sejam celebrados pelo Brasil e aprovados por 2/3 ou 3/5, 3/5 2 vezes em cada casa, enfim, passa a ser emenda constitucional. Então, nós temos uma valorização do direito internacional como fonte para a resolução de conflitos domésticos, né? O direito internacional não é mais um direito da diplomacia entre Estados, entre organizações internacionais, e passa a ser um direito que vai atuar e vai resolver questões locais. Por isso que o juízo brasileiro, os juízes e juízas brasileiros e brasileiras devem necessariamente estar abertos a esse diálogo. Mas claro que, num primeiro momento, é necessário essa absorção que é feita basicamente pelo STJ por meio das homologações de sentença. Mas quando a professora Lorena fala dos tratados que determinam questões processuais, isso é muito interessante, porque os tratados, uma vez ratificados, são internalizados automaticamente, né, professor? Então, isso que me parece interessante. Qual seria a hierarquia aí do Código de Processo Civil e um tratado internacional sobre processo civil? Exatamente, professor. Quando nós temos a ratificação de normas convencionais, ela se torna norma interna. Né? E nós temos ainda, talvez, doutores e doutoras, um viés cognitivo inconsciente para o sistema doméstico, para o sistema que fomos formados, mas isso tem que mudar para o funcionamento, para o melhor funcionamento e para o respeito ao direito internacional, que na seara diplomática, a celebração de um tratado, ela perdura por décadas, muitas vezes. Perdurando por décadas, você tem processos de celebração, de assinatura, de internalização, de ratificação, todos esses processos. E uma vez internalizado, se não nos atermos aos termos convencionais, às normas processuais convencionais, estamos desrespeitando a própria Federação Brasileira, que se delongou, que se estendeu nessa convenção que trará benefícios para toda a população e para a população mundial, para a população global, para a justiça global. Estamos gerando uma possível responsabilidade internacional do Brasil ao desrespeitarmos tratados. Então, é muito importante que saibamos disso. E os filtros do direito estrangeiro, como o professor André muito bem falou, eles vão ser aplicados. O professor André trouxe a regra competencial, o STJ, para o direito estrangeiro, aí não estou falando de direito internacional, mas para o direito estrangeiro, nós estudamos classicamente o HDE e a concessão de exequatur, a carta rogatória. Então, decisões interlocutórias também podem ser através de ação constitutiva necessária, que é a concessão de exequatur, de competência funcional do STJ, podem ser reconhecidas e efetivadas no Brasil de outros juízos, tá? Mas esses são os termos clássicos da cooperação entre o judiciário. A cooperação entre judiciários vai muito mais além do que isso. Em termos de Mercosul e União Europeia,
senhores muito bem sabem que nós temos a extensão de direitos de acesso à justiça gratuita para toda a população mercosulista, nós temos o impedimento de cobrança de qualquer caução para atos petitórios e atos postulatórios judiciais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na impugnação de cumprimento de sentença, nós não podemos pedir garantia do juízo. A garantia do juízo é só para o efeito suspensivo. Não podemos pedir garantia do juízo de qualquer população mercosulista. Existe reuniões de representatividade dos ministérios públicos de todos os países do Mercosul para traçar estratégias processuais para o bom funcionamento dos ministérios públicos em crimes transnacionais, em ilícitos civis também transnacionais. E muito brevemente, já foi celebrado um tratado, um protocolo em 2019 que ainda não está em vigor, teremos auxílio consular a toda a população mercosulista, especialmente aquela hipossuficiente, mulheres que sofreram violência doméstica, crianças, adolescentes, imigrantes. Então, o sistema do Mercosul, ele é um sistema também que produz normativas. Nós temos que entender, são 3 órgãos políticos no Mercosul que têm capacidade normativa, que produzem normatividade. É claro que essa normatividade será internalizada no Brasil, passará por um sistema simultâneo de internacionalização em acordo com o protocolo de Ouro Preto, e temos um sistema de resolução de controvérsias muito completo, a meu ver, apesar de pouco utilizado, mas muito completo. Temos negociações diretas, temos a arbitragem, temos uma fase opcional de envolvimento do grupo do mercado comum, temos o Tribunal Permanente de Revisão como instância única e como também 2 instâncias oferecendo recursos. Então, um sistema muito complexo, inclusive com participação de particulares. Uma reclamação de particulares é possível ser feita, pessoas jurídicas e naturais, que se assemelha quase a uma proteção diplomática, mas também temos essa possibilidade. Imaginem todo esse mosaico normativo produzido pelo Mercosul, sendo internalizado por nós, e nosso juízo interno, nossas autoridades competentes para tomada de decisão não se aprofundam na aplicabilidade dessa normativa, que afeta diretamente o cidadão mercosulino. A mesma coisa na relação com a União Europeia, que já tem um desenvolvimento muito grande, uma participação do cidadão através do Parlamento Europeu, que tem poder decisório. O nosso Palácio ainda não tem, mas tem uma função muito grande de homogeneização das legislações, mas também lá na União Europeia a população tem um acesso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, um acesso muito asseverado por várias ações, especialmente ações de incumprimento do direito europeu. Existe uma preocupação dos juízos dos 27 países de estabilizar a interpretação do direito da União, e deve haver essa preocupação aqui. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de se deparar com um caso específico, mas nós temos no regimento interno do STF um artigo que, se não me engano, é o 354H. E o 354H nos dá a competência como juízes de solicitar ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul a melhor interpretação do direito mercosulista, para que o interpretemos corretamente. Então, podemos abrir um incidente processual pelo 354H do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que possamos aplicar corretamente o direito mercosulista como ele é interpretado. Somos nós tomadores de decisão, eu não sou tomador de decisão, sou professora, mas somos nós tomadores de decisão, senhores, as senhoras, tomadores de decisão, que vão simplesmente ler as normativas do Mercosul e interpretá-las de forma livre, sem balizas. A gente precisa aprofundar nessas questões, porque não? No sistema mercosulista, nós temos um tribunal.
Nós temos órgãos políticos que têm competência normativa, que interpretam o direito mercosulista. Então, é preciso respeitar essas organizações, respeitar a estabilização interpretacional dessas organizações e aplicá-la corretamente, assim como o direito estrangeiro, passado os filtros de ordem pública, de garantia de direitos fundamentais, que temos no regimento interno do STJ, a partir do artigo 216. Então, isso é extremamente importante, que possamos recepcionar de braços abertos e não estancados numa territorialidade que não mais existe no mundo fenomênico dos fatos, porque os fatos não se demonstram para nós confinados em territórios. Não podemos querer resolver esse tipo de problema confinado no nosso sistema jurídico. Então, temos que entender que o direito ele atinge seus objetivos de forma reticular, com muito mais efetividade, se temos uma cooperação a priori tomada de decisão e uma cooperação a posteriori para reconhecimento e execução, efetividade dessa decisão. Professora, eu acho que o mais importante do que você tem dito, e eu queria reforçar para todos e todas que estão aqui, é o fato de que há duas esferas de cooperação. A cooperação entre órgãos jurisdicionais estrangeiros, né, aí pensando em relações diplomáticas, e uma cooperação de tribunais internacionais. Ou seja, é importante fazer uma distinção entre a decisão jurisdicional estrangeira e a decisão jurisdicional internacional. O professor Leonardo Neymer falou de vários tribunais internacionais, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional. E aí nós temos duas sistemáticas que precisam ser bem separadas, né? Apesar de nós termos o mesmo enfoque, que é a ideia de uma cooperação judiciária internacional, nós temos que fazer a diferenciação do que é público e do que é privado, porque a decisão internacional, ela tem um tratamento diferente da decisão estrangeira. A decisão estrangeira, ela precisa ser, de maneira expressa, recepcionada pelo Estado brasileiro na perspectiva da soberania. Né? O Estado soberano ele tem o poder e o direito, pensando na ordem jurídica internacional, ele tem o direito de dizer quais normas jurídicas estrangeiras têm efetividade ou podem ser aplicadas, executadas aqui, seja uma norma legislativa, seja uma norma judiciária. Por isso nós temos esse procedimento de recepção, por exemplo, de uma decisão, segundo ali a homologação feita pelo STJ. Agora, uma decisão, qualquer que seja ela, internacional, ela já foi recepcionada, ela já foi internalizada pelo Estado soberano. No momento que o Brasil ratifica, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, em 1992, quando em 1998 o Brasil soberanamente declara que reconhece a jurisdição contenciosa e consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro, não é o judiciário, não é o legislativo, não é o executivo. No âmbito internacional, a personalidade jurídica ela é uniforme. Então, o Estado brasileiro, ele livremente, claro que tem os vícios de consentimento que podem eventualmente ser levantados para anulação até por causa de nulidade, né, dependendo da situação, mas em condições normais, e o caso do Pacto de São José da Costa Rica foi em condições normais, o Brasil já reconhece a validade daquela decisão. E ela deve ser aplicada no Brasil sem necessidade de qualquer tipo de homologação. A própria Constituição, quando fala da homologação, ela utiliza o adjetivo estrangeiro, que é diferente de internacional. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando falamos de cooperação internacional, para não colocar tudo no mesmo saco e acharmos que tudo tem o mesmo tratamento, e não tem. Por isso que as decisões, como o professor Leonardo falou muito bem, por exemplo, uma ordem de detenção de um chefe de Estado, feito pelo Tribunal Penal Internacional, é vinculante ao Brasil, já é vinculante ao Brasil. O judiciário brasileiro não tem que fazer uma análise prévia das condições ali da ação para saber se o Tribunal Penal Internacional decidiu corretamente ou não. Porque essa decisão, esse movimento já foi feito a priori, como a professora Lorena diz. E aí, só para seguir e concluir, professora, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as decisões de investigar, julgar e punir pessoas que estejam cometendo crimes contra a humanidade já há algumas décadas, ela está em vigor. É uma decisão que o Brasil, como Estado, é réu condenado. Então, cabe ao Brasil, para cumprir o direito internacional, dar andamento a essas responsabilizações que dependem do judiciário brasileiro, evidentemente, né, do Ministério Público e do Judiciário. Mas aí nós temos algumas barreiras aí que eu acho que a gente precisa conversar e entender por que essas questões não vão da forma como deveriam ir.
pegando o gancho muito que o professor André, né, tem trazido a respeito do direito internacional público, né, dos tribunais internacionais, professor Nemer trouxe para nós, é importante se nós nos perguntarmos, será, doutores e doutoras, um Estado convencional de direito? Talvez muitos dos senhores e senhoras vão falar que sim, que somos. Mas será que efetivamente somos? Eu trago essa seguinte consideração. Veja, nós tivemos na Emenda Constitucional 45, o professor André trouxe muito bem, a inserção do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, trazendo, então, uma hierarquia constitucional para aqueles tratados que forem aprovados com quórum de emenda, que hoje no Brasil são só 4. Nós sabemos disso. Os outros tratados, por discricionariedade, né, e por serem anteriores a 2005, foram aprovados pelo quórum comum, né? E sendo de quórum comum, entram então na supralegalidade dos direitos humanos e formos seguir aquele RE 466343 do STF de 2008 de relatoria, cuja tese do professor Gilmar Mendes saiu vitoriosa em relação à hierarquia normativa. Mas, enfim, vamos lá. Será que somos realmente convencionais ou somos só constitucionais? Essa é algo que temos que trazer à crítica, porque precisamos ser convencionais, já que o artigo 13 do CPC acabou de nos falar de que o direito internacional, as convenções são especiais. E nós temos convenções, obviamente, que lidam com questões eminentemente públicas e temos convenções que lidam com problemas de direito internacional privado, com sequestro de criança, com alimentos internacionais, com proteção à criança no estrangeiro. Temos várias convenções que lidam com problemas de pessoas, né, que estão vivendo ali em diferentes contextos. Então, vejam, quando nós trazemos o parágrafo 3º do artigo 5º, temos reconhecido tratados com hierarquia constitucional. Mas, se pensarmos no direito constitucional, os tratados, mesmo com hierarquia constitucional, não podem sofrer controle de constitucionalidade? Podem. Então, os tratados, mesmo aqueles com hierarquia constitucional, aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º, sofrem controle de constitucionalidade. Então, veja, é como se eu estivesse fazendo essa proposição teórica, e a Constituição nos traz essa proposição teórica como pronta, de que eu coloque o direito internacional dentro do direito nacional supremo, que é a Constituição, porque faça um controle de constitucionalidade. Sim. Agora, a Argentina tem um outro modelo. Na Argentina, que é um país que passa dificuldades fáticas muito grandes, desde os títulos, né, as questões abutres aí dos títulos no início do século XXI, na Argentina, houve uma importante reforma constitucional que reformou o artigo 75, inciso 22 da Constituição da Nação. E nessa reforma constitucional da década de 90, na Argentina, o que a Argentina fez? Ela estabeleceu que certos tratados teriam hierarquia constitucional, mas não fazem parte da Constituição. Então, tem a mesma hierarquia, mas a Constituição é uma fonte interna, os tratados são uma fonte externa. E os interpretantes da Constituição são, obviamente, a Corte Suprema, mas os interpretantes da Convenção são as organizações internacionais, é o direito internacional, as organizações internacionais onde esses tratados estão depositados, como a OEA, que o professor André trouxe, tá? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, ou seja, veja que modificação processual interessante na Constituição argentina de reconhecer que, olha, essas convenções têm hierarquia constitucional, mas não são interpretadas por nós, os interpretantes são externos, e eu respeitarei a interpretação externa. A minha interpretação é a interpretação da fonte interna. E se houver conflito entre a interpretação da fonte interna e a interpretação da fonte externa? A regra que hoje se tem lá e que é aplicada pelo juízo de forma consolidada é: vou aplicar a interpretação que mais beneficia a pessoa humana, pro persona. Então, é essa a orientação tribunalícia da Argentina. Vejam a diferença.
Então, temos que trazer essas proposições, porque a Argentina, efetivamente, na minha visão de processualista, é um Estado de direito constitucional e convencional. Será que somos constitucional e convencional ou só constitucional, já que passamos os tratados pelo controle de constitucionalidade? Então, as proposições que eu trago hoje, professor André. Só fazer um último comentário. Não sei como é que está a questão de tempo. Professora Francine, já mais 2 minutos. Eu só queria só fazer uma última conclusão a partir do que a professora Lorena disse. Porque o sistema brasileiro, ele, de alguma forma, ele reconhece, inclusive porque está disposto no Pacto José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, salvo engano, o artigo 62, de que uma vez parte do tratado, e também na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, uma vez parte do tratado, o tratado tem que ser cumprido. E o artigo 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que o Estado que reconhece a jurisdição da Corte vai ser obrigado a cumprir essa decisão. Então, o que eu queria, só para fechar, é uma vez que há uma decisão da Corte Americana contra o Brasil, o Estado brasileiro, ele já reconhece essa validade porque já fez até uma análise de constitucionalidade, porque o Pacto José da Costa Rica foi aprovado pelo Congresso. Sendo aprovado pelo Congresso e ratificado pelo chefe de Estado, ele entra em vigor na ordem jurídica interna também. Então, essa interpretação constitucional já foi feita no âmbito interno. Então, a decisão ela já tem uma verificação constitucional prévia e mais, uma decisão que se baseia numa norma que é considerada supralegal. Então, numa hierarquia das normas entre uma lei ordinária, que seria a lei da anistia, lei ordinária, e um tratado que é supralegal, que já teve uma interpretação de um órgão jurisdicional cuja constitucionalidade já foi previamente verificada pelo próprio Poder Legislativo e pelo chefe do Executivo, não me parece ser possível, não haver outra possibilidade a não ser dar efetividade à decisão. Exatamente. Então, o professor André trouxe algo fenomenal para o processo, que é a regra no Brasil do controle de constitucionalidade é o controle repressivo judicial. Mas para os tratados, a regra é o controle preventivo político. Então, temos uma cisão completa. Quando o tratado já é internalizado, já tivemos um controle preventivo político. Então, não seria mais cabível, mas é cabível no nosso sistema, mas não seria mais cabível um controle repressivo judicial, como temos aqui como a regra geral, porque o preventivo político já foi feito pelas comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara nesse ato congressual de internalização. E aí finalizo, professor, só trazendo uma consideração. Em relação a direito estrangeiro e direito internacional, principalmente, diz respeito ao direito internacional, é algo que para nós internacionalistas dói na alma. E a gente tem essa noção, né? Se estamos em nível de tribunal de superposição, o STF, o STJ na legalidade, o STF na constitucionalidade, são tribunais que não podemos ultrapassar, não há como recorrer, como o professor Brandt falou, não há como recorrer para outros tribunais. Mas vejam, senhores, não há mesmo como recorrer, mas esses tribunais não podem ser falíveis em relação ao direito internacional. Eles são finais, mas eles não podem aceitar o fato de serem finais, então eu posso ser falível. Isso não é mais aceitável. Por quê? Se eu estou tratando de uma questão entre pessoas, de sequestro internacional de crianças, de alimentos provisionais, de questões que afetam vários países, se ele for falível, como advogada, eu vou para outra jurisdição estrangeira que tenha ligação com esse caso, pedindo um julgamento justo, pedindo respeito ao direito internacional, pedindo o respeito às normas, às fontes de direito internacional, o que eu não obtive aqui no Brasil. Então, isso não é fórum shopping, como muitas vezes as pessoas entendem, que seria uma técnica do advogado. Isso é uma busca legítima pela decisão adequada. Se eu não tenho a decisão adequada no Brasil, o que fazer se eu tenho desrespeito ao direito internacional? O que fazer? Qual a alternativa para a parte? Vamos para outra jurisdição. Não é à toa que temos ações ambientais que estão em outras jurisdições, tá? Caso Saul e Lula, por exemplo, ocorrido um derretimento de geleira no Peru, está sendo judicializado na Alemanha.
né? Temos casos aqui também no Brasil, casos de mineração de sal em Maceió, que está sendo judicializado na Holanda. E por que estamos judicializando lá? Porque estamos buscando o devido processo adequado, estamos buscando o respeito ao direito internacional. Então, ou seja, não fiquemos mais presos à falibilidade de tribunais, porque não respeitam, são finais, então podem ser falíveis. Não, vamos tentar cumprir com o que nós propusemos, com o que o Brasil se propôs, e nos tornar as jurisdições adequadas, nos tornar as jurisdições escolhidas pelas partes e eleger o efetivo, devido processo legal. Muito obrigada a todos. Maísa. Doutora Lorena, doutor André, doutor Leonardo Nemer, em nome da Escola de Magistratura, do desembargador Pedro Felipe, do desembargador Gregório, que é o nosso diretor, eu gostaria muito de agradecer a professora Lorena, professor André, nossos colegas lá, professores também da Doelder, professor Leonardo Nemer, é um prazer revê-lo, muitos anos que trabalhamos juntos há muitos anos atrás na Escola Superior do Ministério Público e novamente estamos aqui. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, foi uma honra ouvi-lo e recebê-lo, e as portas estão abertas da escola para quando o senhor desejar. Amanhã nós retomaremos com a palestra LGPD e Compliance, palestrante doutor Alexandre Ateniense, doutor Fábio Schneider, a doutora Jamile, muito obrigada, doutor Vinícius, muito obrigada, doutor Sérgio, doutora Ana Cristina, todos os que estão aqui, a equipe da Escola da Administratura, e amanhã retomaremos. Então, muito obrigada, tenham todos uma boa noite.